Olá, criançada, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula é de matemática. Vamos continuar com o assunto sobre geometria com ângulos. Na aula anterior, nós vimos o que são polígonos. Então, podemos observar que os polígonos é todo o contorno formado apenas por segmentos de retas que não se cruzam, ok? E a gente viu também os lados e as vértices de um polígono, certo? Então, um polígono ele é formado por dois segmentos de retas que não se cruzam e parte de um mesmo ponto comum, tá? Esses segmentos de reta são chamados de faces e o ponto em comum de vértice, certo? Então, hoje a gente vai ver o que são ângulos. Vamos lá? Vitória observou os ponteiros de um relógio, o canto de uma trave de futebol e a letra inicial do nome dela. Aqui, os ponteiros de um relógio, o canto de uma trave e a letra inicial dela, que é o V. Em seguida, ela desenhou o que observou, usando em cada desenho dois segmentos de reta, com uma extremidade comum. Aqui o canto da trave, né? Ela desenhou. Então, nós podemos ver aqui dois segmentos de reta que se interligam com um ponto comum, que nós já vimos na aula anterior, que chamamos de vértice. Aqui dois segmentos de reta pelo ponto comum. E aqui dois segmentos de reta, o ponto comum, ok? Então, esses dois segmentos de reta ligados pelo ponto comum é que nós chamamos ângulo. Então, é aqui. Cada desenho que Vitória fez nos dá a ideia de uma figura geométrica conhecida como ângulo, certo? E o que são ângulos? Ângulos são a região interna formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto. No caso aqui, olha, no ângulo A, nós temos dois segmentos de reta ligados por um ponto em comum e aqui é o ângulo dessas duas semirretas. Aqui nós temos duas semirretas ligadas por um ponto comum e aqui nós chamamos de ângulo. Lembrando que ângulos como esses indicados em azul, que no caso, ó, são chamados ângulos retos, certo? Então, aqui nós temos um ângulo reto e aqui nós temos um ângulo reto, ligados por um ponto em comum. Ok? E aí, agora a gente vai ver os ângulos de um polígono. Sempre que traçarmos um polígono, podemos observar nele alguns ângulos. Por exemplo, neste triângulo, cada ângulo está indicado com uma cor, tá? Aqui, olha, um ângulo que está indicado pelo amarelo. Esse aqui, outro ângulo pelo verde. E este ângulo pelo vermelho. Observação: o triângulo que tem um dos ângulos reto é chamado triângulo retângulo. Aqui, ó. Então, aqui nós temos um ângulo reto, ok? Porque nós temos duas semirretas neste ângulo. Então, quando vem este ângulo reto, certo? Ele é chamado de triângulo retângulo, ok? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Faça a atividade do livro com atenção. Até a nossa próxima aula. Beijos!